gente, estamos dando início a mais um episódio do Pod Lica. Aqui você pode, o podcast da Biblioteca Setorial Francisco Tancredo Torres, produzido pelo Projeto de Extensão Lugar da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem. Eu sou Edilson Tagino, sou um homem negro, estou vestindo uma camisa azul, tenho cabelo black power e barba média. E hoje sou um dos hosts desse episódio. Oi, gente, eu sou Marina Gabriela, sou bolsista do Lica e estou aqui com a outra host do episódio. Eu curso medicina veterinária, meu cabelo é cacheado e longo, minha pele é branca e estou usando uma camisa rosa. Bem-vinda, Marina. A gente está aqui na segunda temporada do podcast, do Pod Lica. Estamos nesta temporada tratando dos assuntos sobre a agronomia. Marina, fala pra gente sobre o tema deste episódio e quem a gente convidou para falar conosco. O tema desse episódio, Ed, é o impacto das tecnologias no controle das doenças fitopatogênicas. Bem, a gente sabe que as doenças fitopatogênicas são um grande problema no controle do plantio. E as tecnologias de ponta, elas vêm cada vez mais ajudando no controle e na prevenção, né, dessas doenças. E para falar desse tema com a gente convidou aqui a professora Luciana Cordeiro. Ela é formada agrônoma aqui na Universidade Federal da Paraíba. Seja bem-vinda, Luciana. Fala um pouquinho sobre você. Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar participando, desse episódio. E, bom, eu vou me descrever, Meu nome é Luciana Cordeiro. Eu tenho 1,74 m, tenho cabelos cacheados na altura do ombro, uso óculos, estou vestindo uma camisa listrada preta e sou considerada uma mulher negra. Então, Luciana, a gente sabe que as doenças fitopatogênicas são a grande questão, né? E a grande dor de cabeça dos agrônomos atualmente no controle de todo o plantio, né? De tudo que envolve o trabalho dos agrônomos. Nesse contexto, a gente queria saber o que são, de fato, as doenças fitopatogênicas e também quais as tecnologias que são usadas atualmente por você e por todos os agrônomos para ajudar a identificar ou quando tem essas doenças no plantio. Certo, Marina. Bom, o que é doença em planta, né? Há algum tempo atrás, ficaria difícil a gente falar que planta poderia adoecer, né? Mas planta adoece. E hoje as doenças de plantas nós podemos considerar como a principal causa de perdas na agricultura, né? Então, doenças de plantas são causadas por fungos, por bactérias, por vírus, por nematóides, né? Então, mas são doenças causadas por esses micro-organismos apenas em plantas, né? Então, esses micro-organismos eles não vão causar doença em gente, né? Eles são parasitas de plantas e provocam perdas que podem chegar até a 100% da produção. Então, esse é o grande impacto das doenças. Trazendo esse problema aqui para o Brasil, por ser um país tropical, de clima quente, né, de uma pluviosidade média relativamente alta, é um paraíso para que essas doenças se manifestem. Então, algumas doenças elas são muito mais agressivas aqui no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. E quais as tecnologias que vocês utilizam geralmente para identificar? Hoje, falando da agricultura moderna, não existe agricultura sem tecnologia, então ela está presente em tudo. Antes, para se identificar uma doença, que é identificada a partir dos sintomas, o agricultor, o produtor, ele tinha que ir no campo, fiscalizar planta a planta para poder identificar essa sintomatologia. Hoje não. Hoje, por exemplo, existem drones, com câmeras multiespectrais, onde do alto ele consegue observar onde tem um foco de doença, né? Então, aquilo ali já sinaliza para o produtor, olha, vai ali que ali tem um problema naquelas plantas, né? Hoje, os próprios drones, eles conseguem, na questão do controle de doenças, né? Nós temos drones que antes era feito manualmente e hoje conseguimos aplicar produtos químicos a partir de drones, né? Em relação ao reconhecimento de doenças, bom, será que eu tenho que ser um especialista para saber que aquela planta está doente? Hoje temos programas também que no próprio celular, tem vários aplicativos de celular que identificam se a planta está normal ou não.
né? Então, temos aplicativos pagos, temos aplicativos gratuitos. Existe também um modelo computacional que se chama Sistema de Previsão de Doenças, né? E isso é muito interessante porque o produtor ele vai instalar uma lavoura e ele tem condições de saber quais são as doenças que vão aparecer baseado nos dados do ambiente durante o ciclo de cultivo daquela cultura, né? Então, olha, bom, você vai implantar uma determinada cultura de junho a dezembro. Nesse período vai chover tantos milímetros, a temperatura média vai ser de X ou de Y. Então, com isso, é possível prever quais são as doenças que vão aparecer ao longo da produção, né? E aí, ele preventivamente, ele já tem condições de, né, evitar o problema. Muito legal, Luciana. A gente percebe, então, que o uso dessas tecnologias impactou muito a agricultura moderna, né? E atrelando tecnologia e a agricultura se tornaram fundamentais para a segurança alimentar e a sustentabilidade agrícola, sobretudo. Aí você falou que esses tipos de tecnologia podem prevenir as doenças, né? Poderia explicar um pouco melhor como essas tecnologias podem contribuir na prevenção dessas doenças? Vamos começar, Edilson, do princípio de que todo controle de doença em plantas ele deve ser preventivo. Isso deveria ser uma regra, mas não é. Não é uma regra porque o produtor, muitas vezes, ele se recusa a se preocupar com o problema se ele não está vendo o problema ali na frente dele. Só que é um ditado que vale muito para a questão das doenças de plantas, é melhor prevenir que remediar. Na maioria das vezes, nós não vamos ter remédio, não é? Então, falar de controle preventivo, né, é um direcionamento para as coisas darem certo. Então, como é que essas tecnologias podem prevenir, né? Então, por exemplo, né, eu tenho um drone que está sobrevoando uma determinada área, detecta um foco de doença. Esse foco de doença está no início. Eu tenho poucas plantas infectadas e aquela mancha já foi detectada pelo drone. Possivelmente, a olho nu, isso não seria percebido, não é? Mas na câmera espectral, até uma clorose, não é? É possível a gente identificar. Então, poucas plantas estão infectadas. É o momento do produtor tomar providências para que aquela mancha de doença não se espalhe para toda uma área. Hoje, o maior problema que nós temos na agricultura nacional é monocultura. E o que é isso? É você plantar em grandes áreas apenas uma espécie. Significa que um fungo, uma bactéria, um vírus que chegue naquela área, ele pode infectar todas as plantas. Então, por exemplo, somos o segundo maior produtor de soja do mundo, né? Graças a isso, nós somos também o maior consumidor mundial de agrotóxicos, né? Entramos nessa pirâmide, no topo da pirâmide em 2008, não saímos ainda e dificilmente vamos sair, porque a produção de soja só aumenta e temos um fungo, né, que se adaptou muito bem aqui no Brasil, que é o fungo que causa a ferrugem asiática da soja. Então, em outros países ele não é tão problemático, mas aqui no Brasil ele chegou e se adaptou. Então, por exemplo, em relação à tecnologia, qual o controle para a ferrugem asiática da soja? Não existe outro no momento que não seja o controle químico, né? Então, como é que se pulveriza aqueles milhares de hectares de soja, né? Através de pulverização aérea, né? Então, pulverização com drones, pulverização com avião, né? Nada é feito via sol porque não daria conta. Então, é uma outra vertente aí da tecnologia que muitos podem dizer, está usando a tecnologia em prol do controle químico, que é algo ruim. Nesse caso, se não usássemos o controle químico, que é o fungicida, não produziríamos um único grão de soja aqui no Brasil. Então, a prevenção, tá? É toda a ideia de como a tecnologia pode nos auxiliar, né? Eu hoje, sinceramente, eu não vejo o agronegócio, né? Não vejo a agronomia sem a tecnologia envolvida, né? Em todas as áreas. Realmente a tecnologia, nesse sentido, deveria ser utilizada da melhor forma, né? Como uma prevenção. Mas atualmente a gente tem a tecnologia na nossa mão a qualquer momento, acesso a informações a qualquer hora, em qualquer lugar que a gente pode verificar o que a gente quiser pesquisar. Então,
acaba que pode ser que atrapalhe, né, um pouco na formação. O que é que você acha? Que as tecnologias, esse uso exacerbado atualmente, pode atrapalhar na formação dos discentes agrônomos? Em parte, né? Por exemplo, né, passamos pelo período de pandemia, aulas remotas atrapalharam demais, né? Então, falando especificamente da fitopatologia, como você mostrar para um aluno uma planta doente se ele não está vendo a planta? Eu vou mostrar foto? Né? Como eu vou ensinar um aluno a olhar um fungo no microscópio se ele não tem um microscópio na frente dele para olhar? Então, assim, nesse sentido, né, claro, era a solução para o momento, mas, sem dúvida, atrapalhou demais. Mas, por exemplo, como é que a gente pode ver o lado positivo das tecnologias? Né? Se você disser qual a referência utilizada para a sua disciplina em fitopatologia? Aí eu tenho 2 livros-textos, não é? E um desses livros-textos eu não tenho na biblioteca setorial, mas eu tenho ele em PDF, não é? Então, assim, ter computador, poder ter acesso a esse livro ajuda os alunos a estudarem, né? Por exemplo, você passar uma pesquisa e os alunos poderem ver o máximo de diversidade de um determinado tema é uma ajuda. Quando é que isso atrapalha? Quando ao invés dele estar fazendo a pesquisa, ele está copiando o que ele está vendo em tela. Né? Então, é uma coisa que a gente realmente observa quando a gente solicita pesquisas e você vê exatamente o plágio daquilo que é feito. Então, assim, falta um pouco mais os nossos alunos pensarem mais, eles utilizarem essa ferramenta em benefício, mas ela vai beneficiá-los, ela vai ajudá-los, mas ela não pode fazer o papel de engenheiro agrônomo. Né? Então, nada substitui o engenheiro agrônomo presente no campo. A gente percebe que é fundamental ter esse tato, né, no uso das tecnologias. E o uso dessas tecnologias tem seus pontos positivos, seus pontos negativos na agricultura. E eu queria que você falasse um pouco quais são os desafios que são encontrados no uso dessas tecnologias na agronomia como um todo. Olha, o principal desafio que eu vejo, e aí eu vou direcionar um pouco mais essa afirmação. Por exemplo, se você vê um país desenvolvido como os Estados Unidos, né, você falar que um dos entraves a tecnologia lá é a questão do custo, né, a gente não está falando uma verdade. Mas em nível de Brasil, em nível de Nordeste, a gente ainda tem um grande dilema que é como termos acesso a essa tecnologia. Né? Então, e a gente faz um comparativo com os países desenvolvidos, como, por exemplo, por que em países desenvolvidos as perdas causadas por doenças são tão menores do que em países em desenvolvimento, como no nosso caso? Exatamente porque existe um maior investimento em tecnologias. Né? Então, isso falta aqui, falta para o Brasil, falta um maior suporte das empresas de tecnologia se aliarem, né, à academia, à universidade, para juntas elas produzirem tecnologia. Então, eu acho que todo essa junção, ela ainda é uma lacuna que nós temos aqui no Brasil. Né? Então, por isso que eu costumo dizer para os nossos alunos que é um grande desafio. Né? Então, é sempre a gente tá vencendo, a gente está fazendo pesquisa, a gente está criando inovação, principalmente estando numa universidade no interior do Nordeste, é um grande desafio e estamos de parabéns por isso. Né? Então, eu tenho muito orgulho de ter me formado aqui no CCA e de ser a profissional que eu sou hoje, porque eu devo tudo isso aqui ao Centro de Ciências Agrárias. Com certeza, dentro do que a gente tem acesso, a gente está fazendo o melhor, né? Mas vamos dar uma pausa nas perguntas e vamos iniciar o quadro Pode Lica, que é um quadro que funciona como bate-bola. A gente vai falar algumas palavras e a primeira coisa que vier na sua cabeça, você rebate. Tudo bem. Então, vamos começar? Quer começar, Edilson? Pode ser, né? Tecnologia. Essencial. Amor. Agronomia. Agronomia. Alimento.
Sucesso. Realização profissional. Então, esse foi o nosso quadro Pode Lica. Luciana, já para a gente finalizar e finalizando o nosso episódio de hoje, a gente queria que você falasse uma frase, um pensamento, um lema que você carrega na vida como um conselho também para as pessoas que estão nos acompanhando no nosso podcast. Tem uma frase, né? Então, trazendo isso para a agronomia, né? Bom, porque tem várias frases. Tem a frase da vida, tem a frase da família e tem a frase da profissão, né? Então, na minha placa de formatura, tem uma frase que dizia assim: nossa profissão alimenta o mundo, né? Então, esse é o recado que eu deixo para os engenheiros agrônomos, né? Para que eles tenham noção da importância do que é ser engenheiro agrônomo. Que eles tenham muito orgulho, que eles batam no peito e digam: eu vou sempre fazer o meu melhor, porque da minha profissão depende o alimento do mundo. Então, esse seria o meu conselho, a minha frase de hoje. Que legal. É uma frase emocionante, né? Você carrega para a vida toda mesmo. É uma frase como esta, assim, o alimento do mundo depende da sua profissão, né? Isso é importante e lembre-se nisso. Eu queria, nesse momento, agradecer a presença do Luciano Quadeira aqui conosco. Para a gente é uma satisfação enorme, uma alegria poder recebê-la aqui no nosso episódio, nesta segunda temporada do Pode Lica, e também já agradecendo a equipe do projeto, né, do Projeto Lica, Lugar da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem, que tem se dedicado à produção desse podcast e outras atividades que são inerentes ao fazer do projeto de extensão Lica, né? E aí, eu queria nomear agora, né, a Marina, que é a nossa bolsista, e também a Febrânia, que está aqui na produção do nosso episódio, e a todas as outras pessoas que estão contribuindo também para a execução desse projeto de extensão. E queria passar, então, Luciana, para as suas últimas considerações deste episódio, que você tem a nos dizer, está no seu coração. Bom, eu gostaria inicialmente de dizer que é uma honra, né, ter participado desse episódio, parabenizá-los pela iniciativa, né? Então, é uma forma extremamente descontraída de levar conhecimento, e isso é muito importante, né? Você está tirando conhecimento daquele modelo tradicional de sala de aula e, de uma forma, não é, bem despojada, você está levando esse interesse, né, para outras pessoas, e que venham mais pessoas para fazer agronomia, né, e os outros cursos aqui do CCA, e que o podcast, o Lica, ele realmente incentive isso aí. Então, muito obrigada pelo convite, né? Como eu falei, foi uma grande honra estar aqui, e espero, né, ter atendido ao que vocês esperavam de mim. Agradecemos a sua presença, Luciana, e agradecemos a vocês que têm nos assistido até aqui no final. O Pode Lica está disponível no YouTube, no Spotify e em todas as demais plataformas de podcasts. Então, se vocês quiserem acompanhar os próximos episódios, é só procurar. E sigam as redes sociais e compartilhem esse episódio, divulguem para os seus amigos. Biblioteca CCA _ UFPB, no Facebook, Biblioteca CCA UFPB. Estamos no Twitter também, Biblio CCA UFPB, e tem todas as informações sobre a biblioteca no site da biblioteca, que é cca.ufb.br/bscca. Então, você acabou de acompanhar o Pode Lica. Aqui você pode, o podcast da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias, produzido pelo projeto de extensão Lugar da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem. Não esqueça de nos acompanhar, de compartilhar os nossos episódios, de deixar seus comentários nas nossas plataformas, e até mais.